Fala pessoal, placas de vende na cidade. Mas hoje não falaremos das placas de vende, nem das placas de aluga, tá? Algumas placas aí, às vezes elas ficam dobradas, mas aquela ali é uma placa de aluga, tá? Hoje falaremos de um assunto extremamente importante. Talvez vocês gostem. Que é uma pergunta, né? Será que o ser humano foi domesticado? Se vocês responderam sim, eu acredito que vocês não necessariamente estão 100% certos, mas vocês estão longe de estarem errados. Como ocorreria isso quando a finalidade da pessoa ela se torna a sexta-feira? O grande evento ele vai acontecer na sexta. A semana toda a pessoa se arrasta por muitos motivos. Não é só por causa das escolhas que ela faz. Às vezes o trabalho é cansativo, tá? Às vezes tem colegas que eles são insuportáveis. Às vezes o chefe ele gosta de formar pequenos grupos e esses pequenos grupos eles dominam o local de trabalho, e nessa brincadeira toda você acaba sendo meio que escanteado, né? Então essa é uma coisa muito comum. Isso acontece bastante. Inclusive, muitas demissões elas acabam ocorrendo por causa disso. Então a pessoa ela fez de tudo. Ela trabalhou 30 anos na empresa. Daqui a pouco troca ali o líder e entra um chefe. E a figura do líder ela mantinha a equipe unida, as metas eram batidas, as pessoas não necessariamente trabalhavam felizes, mas elas conseguiam ali manter algum sorriso, né? Elas conseguiam disfarçar algumas vezes a tristeza. Outras vezes elas ficavam felizes mesmo. Chega o chefe e o ambiente que era unido desaba. Lembrando, existem chefes que são maravilhosos. E existem chefes que eles têm que ir pro inferno. Se é que existe o inferno, né? Então, eu não sou uma pessoa que mede palavras. Eu sou uma pessoa que eu vou falar o que tem que ser falado.
existem chefes que são sacanas. Eles começam a desunir as pessoas justamente para manter a liderança deles. Bem fácil isso. Eles juntam ali 4, 5 pessoas. Uma empresa ali que tenha 9, 10 funcionários. Então é ele mais 4 ou 5 pessoas. E aí, aparentemente, as coisas elas se encontram meio a meio. Mas daqui a pouco o chefe ele consegue trazer mais uma ou duas pessoas pro lado dele, sem necessariamente fazerem parte do grande grupo. Aí o grupo que tinha 4 ou 5 começa a ter 6 ou 7, certo? Ele agora é aclamado pela maioria. Essas duas pessoas que caíram no continho, uso essa palavra para me referir ao conto de fadas, porque o chefe ali ele vai fazer um conto de fadas. Ele vai dizer coisas para te atrair. Ele vai dizer o seguinte: olha, nós temos aí um grande bônus para receber. Esse bônus aí é de R$1.000 para cada um. Eles convencem essa pessoa a se juntar a eles. E aí, no primeiro momento, essa pessoa ela recebe esses R$1.000. Num segundo momento também, para manter ela do seu lado. Só que aí, o que acontece? Demissões. Então o restante vai embora. E não é por culpa deles. Às vezes pode ser por corte de gastos. Mas na maioria das vezes é porque o chefe ele conseguiu o que ele queria, desuniu a equipe, e as pessoas que não ficaram do lado dele, elas não têm valor para ele. Então a palavra dessas pessoas é como se ela não valesse, né? Então essas pessoas elas saem da empresa. E vocês lembram, né? Que eu falei que tinha duas pessoas que elas acabaram ficando do lado do chefe. Então, essas pessoas elas começam a ser descartadas desse bônus. E aí entram novas pessoas. E essas pessoas elas não têm um espírito de equipe. Elas acabam não nutrindo um espírito de equipe. Elas simplesmente estão focadas em metas e bônus, né? E aí o que acontece? Uma disputa aí entre 5 pessoas, por exemplo. São contratadas 3 pessoas. E essas 2 pessoas que elas nunca fizeram parte do grande grupo do chefe,
elas agora têm que competir. Só que elas vão competir sem receber bônus. Antes elas competiam, só que elas competiam com 3 pessoas que não faziam parte do jogo. Agora elas competem para permanecer na equipe. Porque senão elas vão pra rua. Então vocês conseguem perceber como esse jogo aí não parece ser muito leal. Por isso que eu sempre falo, né? Seria necessário que as pessoas elas se unissem mais, né? Situações assim dificilmente aconteceriam. Só que o que acaba impedindo isso? A normose, que ela é jogada todos os dias em cima de você, que é pra você achar que é normal ter um mendigo na rua passando fome, que é pra você achar que não ter um certo investimento num hospital X é uma coisa que dá pra deixar passar. Você não precisa ficar atento quando falta ali a construção de 12 leitos, 13 leitos, 14. Você pode deixar as coisas assim, sem cobrança. E aí você resolve trabalhar com leitura. E muitas vezes acham que você é o vilão. Que você, ao tentar levar conhecimento para as pessoas, ao tentar elevar o nível das pessoas para que elas possam cobrar os políticos, para que elas possam ter discernimento da realidade, para que elas possam ser cidadãs, cidadãos quando você tem essa iniciativa, você muitas vezes é acusado de pegar dinheiro público, sendo que quando você teve a chance de pegar esse dinheiro público, você não pegou ele, e você, se pegasse, teria viajado durante 3, 4 dias e estaria ganhando um salário bem recheado hoje, né? Mas você simplesmente escolheu não fazer isso. Você se tornou então uma figura diferente, né? Só que não existem premiações para as figuras diferentes. Não existe isso. Mas você acredita numa coisa chamada ética e numa coisa chamada moral. E quando você acredita nessas duas coisas, tudo fica mais difícil, porque seus passos eles são mais lentos. Você não avança financeiramente. Pessoas extremamente malandras, elas passam na sua frente. Você fica chupando o dedo e muitas vezes as pessoas ainda querem que você seja mais sorridente, que você
Olhe para tudo isso e diga: devo ter gratidão. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem com seus amigos. E não esqueçam daquela coisinha, né? De ativar o sininho de notificações. Às vezes ele pode estar desativado. Às vezes você ativou ele, mas ele pode por algum motivo estar desativado. Então verifique se ele ainda está ativado para saber quando chegam os novos conteúdos aqui do canal, tá? Muito obrigado pela paciência de sempre.